Olá, olá pessoas! Ótima quarta-feira para todos vocês, meio de semana. E vamos juntos para mais um Exagero ou Fato. Exagero ou Fato é um quadro que os membros mandam afirmações, membros Hall da Fama Gold Patrono mandam afirmações e eu respondo se é exagero ou se eu acho que é fato. E a gente tem boas afirmações hoje nesta pré-semana 5, né? Já foi um mês de temporada, então é um quadro que fica bastante interessante. E para você participar do Exagero ou Fato, tem que ser membro do canal. Então, se você ainda não é, faça agora mesmo sua assinatura do Like Plus. Clique aqui embaixo em Join ou no primeiro link do comentário fixado. E além de poder participar dos quadros, tem vídeos para vocês, por exemplo, 5 times para Davante Adams, dissecando 5 coisas que você precisa saber de Chiefs e Chargers, de Packers e Vikings, de Commanders e Cardinals, entre outros vídeos mais. Então venham conosco para ainda mais conteúdo, o dobro, o triplo de conteúdo. É como se fosse aí um streaming de futebol americano para você. E é baratinho, custa menos de uma lata de Coca por mês, não é por semana não, por mês. E eu mantenho esse mesmo preço há 3 anos, hein? A inflação não existe no Like Plus, porque o negócio aqui não é meter uma facada, né, essas quantas, arrancar dinheiro, não. Quero que vocês venham, a gente cobra baratinho, venham conosco, tá? Faça o teste, venha com a gente e vamos nessa. Ó, vamos lá então. Rafael Correia, Eagles são a terceira força da NFC East. Exagero. Ainda exagero. Eu sei que os Eagles estão oscilando, eu sei que os Eagles estão com alguns problemas, cada jogo é um problema diferente, lesão do A.J. Brown, agora concussão do Devonta Smith, são os turnovers do Jalen Hurts que estão acontecendo com frequência, o ataque não está produzindo de maneira prolífica. Só o Saquon Barkley não é problema neste momento em Filadélfia. Quem diria, o jogador que acabou de chegar. Mas a defesa, a secundária também foi problema nesse último jogo, né, com o Godwin e com o Evans. Mas eu ainda não coloco os Commanders com certeza na frente de Filadélfia e de Dallas. O prognóstico antes da temporada é que Filadélfia venceria a divisão. Eu acho que eu ainda mantenho esse prognóstico, mas a dinâmica está diferente. Os Commanders eles deixaram de ser um time periférico para virar um time competitivo, no mínimo competitivo. Não é favorito, mas competitivo eles são. E os Cowboys estão com bastante problema, né? A defesa terrestre é uma várzea e tem lesões do Marcus Lawrence e o Micah Parsons. João Bornhausen, Russell Wilson uma boa opção para Miami. Exagero. Russell Wilson não tem absolutamente nenhuma mobilidade, não consegue passar a bola no meio do campo de maneira crônica. Vai chegar no meio da temporada, eu acho que o Ryan Tannehill, que não precisaria nem trocar por ele, é uma alternativa melhor do que o Wilson. Mas frise-se, em todos esses momentos que a gente especulou sobre quem poderia ser o quarterback dos Dolphins, na ausência do Tua, eu falei, tem que ver a evolução do quadro clínico do Tua. E ontem saiu uma informação do Ian Rapoport que o Tua está evoluindo e que o time está de maneira de precaução, tirou ele aí, colocou na reserva de machucados até a semana 6, mas tudo indica que o Tua deve voltar nessa temporada, já foi amplamente sabido que o Tua não vai aposentar. Então caminha para ter Tyler Huntley nessas semanas e aí vir o Tua. Agora o tema do vídeo. Laura Guimarães, com 5 interceptações em 4 jogos, os Chiefs estão vencendo apesar de Mahomes e não por causa dele. É exagero, não é apesar do Patrick Mahomes. Sabe por quê? Eu vou usar uma teoria que existe em roteiro e cinema e televisão, etc., que é do coadjuvante de sucesso. Tem algumas séries na história da televisão e alguns filmes também, mas especialmente séries, que tem um cara que é coadjuvante, uma mulher ou um cara, enfim, que é coadjuvante e acaba se destacando e vira muitas vezes o personagem principal em cenas icônicas e ele acaba sendo lembrado. Alguns exemplos. Bart Simpson, em Os Simpsons, o Bart não era nas primeiras temporadas, primeira e segunda, o principal personagem, e Barney Stinson em How I Met Your Mother. Né? Em How I Met Your Mother também o Barney não era o principal personagem, ele vira o personagem icônico, aí, especialmente a partir da 4ª temporada em diante. E no caso dos Chiefs, o Mahomes neste momento, pensando só as primeiras 4 semanas, o motivo pelo qual o Kansas City está ganhando? Não, é a defesa. E eu acho importante exaltar essa defesa do Spagnuolo, que está jogando muito bem. Então sim, teve interceptações bem esquisitas contra os Bengals, foi assim, uma no meio do campo. A interceptação desse jogo foi bem estranha. Tem que considerar, claro, que tem a ausência do Rashee Rice agora, basicamente o ataque vai ser Kareem Hunt e Travis Kelce. Mas eu acho que apesar do Mahomes é um pouco demais, então eu vou de exagero aqui. Se você falar que os Chiefs estão vencendo não por conta do Mahomes principalmente, aí eu diria que é fato. Mas apesar, não. Até porque ele foi decisivo em vários momentos aí, né? Especialmente com o Rashee Rice nas primeiras semanas, agora com aquele passe pro Xavier Worthy e procurando o Travis Kelce nessa partida. O Mahomes é um quarterback muito inteligente, acima de tudo. Não acho que é apesar, não.
Tio Sam da NFL. Box barra front dos Vikings sustenta e carrega a defesa e faz uma secundária lenta e porosa fazer melhor do que realmente parecer melhor do que realmente é. Eu vou de fato, porque o eixo motor dessa defesa certamente é o front. A terceira interceptação do Jordan Love foi isso, né? Uma blitz, todo mundo na linha, escancarado que era blitz, e aí a secundária aproveita a oportunidade, acontece a interceptação muito por conta disso. Então, não acho que a secundária é ruim, como eu imaginava que poderia ser, mas sim, ela está sendo potencializada pelo front, pelo trabalho de pressão aí dessa defesa. Então é fato. Breno Guimarães, a infeliz experiência de Sean Watson acabou em Cleveland. Exagero, porque não dá para sair desse contrato até 2026. A alternativa não é grande coisa, que é o Jameis Winston, e principalmente porque o Deshaun Watson fez um jogo bom contra os Raiders. Bom. Não foi um jogo ruim dele. Não foi por conta dele que os Browns perderam esse jogo. Não teve jogo terrestre. Então vamos esperar o Nick Chubb voltar. E se ele voltar no nível esperado e o Deshaun Watson continuar jogando como jogou nas primeiras semanas, aí eu posso falar mais sobre isso. O que eu poderia dizer é... Vamos fazer uma outra frase? Exagero ou fato? Deshaun Watson termina o ano como titular. Exagero. Talvez a 20 vezes. Jameis Winston. Estou falando isso desde agosto. Marco Guerin, que é membro novo, seja bem-vindo, Marco. Hoje, Jalen Hurts não é um quarterback top 10 da liga. É fato. Eu disse isso antes da temporada. No meu ranking também, a gente fez ranking no League. O Jalen Hurts, para mim, é um quarterback que tem oscilações dentro do jogo, tem alguns problemas de precisão vez ou outra, e principalmente o processamento pós-snap dele não é adequado. Não é adequado. A leitura pós-snap não é de um quarterback top 10. Ele tem, sim, elementos positivos, algumas big plays, ele tem um molho. Mas esse molho é um molho sugo sem muito tempero, na minha visão. É uma nota só, muitas vezes. É verticalidade, é run pass option, ele correndo com a bola. Não, ele não é um top 10 pra mim. Teve um torcedor dos Eagles que me cobrou isso no jogo em São Paulo. Falou assim, gostaria que, se ele pudesse ver esse vídeo, manifeste se você ainda me cobraria em relação a isso. Lucas João, está na hora dos Packers procurarem um novo kicker. Exagero, vamos esperar 6 semanas, 8 semanas pelo menos. Não foi legal esse último jogo e tem certa inconsistência na posição de kicker dos Packers aí desde a semana 1, basicamente, e desde o auge do Max Crosby. Pera aí. Topo, arroz, feijão preto, pork, mix de folhas, coentro, sour cream, queijo. Tô fazendo esse pedido no meio do vídeo, tá? Bom, então é isso, o patrão vai pedir um burrito pra mim. Tá indignado. Vamos lá, André Wolf. A defesa dos Broncos, especialmente o pass rush, é subestimado pelos agitadores culturais da NFL. Agitador cultural, no caso, sou eu. É exagero porque eu elogiei essa defesa na segunda-feira, tá? Ele mandou depois disso, inclusive, André. Veja o vídeo da segunda-feira, eu elogiei. O Vance Joseph faz um trabalho bom com essa defesa? Faz, neste ano faz. Nunca fui fã do Vance Joseph, mas faz. Né? Não é subestimado porque eu elogiei. Vem sendo uma das melhores defesas da NFL nesse início de temporada. Então é exagero. Gustavo Lovato, a temporada do Saints está invertida. A primeira era para sofrer, depois explodir. Calma. Calma. Inclusive, segunda-feira vamos ver o que acontece, hein? Né? Né, meu bem? Hã? Temos um nome para ela, inclusive. Assistam a prévia. Exagero. Calma. Vitor Eppelbaum, os Vikings não ganharam o jogo, os Packers que perderam. Exagero. Os Vikings colocaram pontos no placar do início e houve mérito nas pressões em cima do Jordan Love. A defesa foi muito bem. O Sam Darnold decisivo, o Jordan Addison jogou pra cacete. Não dá pra colocar tudo na conta do Stokes e do Ballentine. Exagero, os Vikings venceram. Marcos Moraes, a NFL tem que mudar o touchback no kickoff para a linha de 45 para acabar com a palhaçada que os times fizeram com a nova regra, totalmente contra o espírito do negócio. Exagero, mas eu concordo com você em partes. Acho que para a linha de 40 já seria um incentivo interessante para não ter tanto touchback. Mas aí sabe qual é o problema, Marcos? Se for para a linha de 40 ou 45 especialmente, aí vai acontecer, vez ou outra, do jogador fazer o touchback para não correr risco. Então, meio que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Danilo Augusto, depois do fracasso da revolta dos running backs, grande novela que a gente acompanhou, estamos vendo o renascimento do jogo terrestre. Eu vou, de fato, em certa medida, não sei se necessariamente um renascimento do investimento em running backs, porque percebeu-se que
running backs têm uma vida útil menor na carreira, que no draft você consegue draftar depois, que não tem tanta diferença de running back de primeira rodada muitas vezes para um de segunda. Mas o que acontece? As defesas estão marcando cada vez mais com 2 safeties, cada um cobrindo metade do campo. Split safety, casco de 2 safeties, certo? Se tem 2 malucos aqui em cima, fica mais complicado defender o que vem aqui, certo? Então fica mais complicado defender o jogo terrestre. Eu acho que é fato por conta disso. As defesas escolheram, dado o desprestígio dos running backs e talvez menos investimento como um todo, de tentar marcar o fundo do campo para evitar big play, especialmente em primeira descida. E aí, com isso, os times estão começando a correr mais com a bola como um contra-ataque a isso. Jorge Ribeiro, Sam Darnold foi a melhor contratação da off-season. É fato, porque em tese ele veio para ser reserva e os Vikings se precaveram. Vamos imaginar um cenário que o Miami Dolphins tivesse contratado o Sam Darnold. E não seria nenhum absurdo, afinal de contas, era só o McDaniel ligar para o seu ex-chefe, Kyle Shanahan, e falar: Kyle, tudo bem? Kurt gosta muito de você. Mas em segundo momento, o Sam Darnold foi bem aí nos treinos? Como que foi? Ah, legal. Porque o Tua tem um histórico de concussão, né? E teve a lesão no quadril. Seria bom ter um reserva bom. Tá bom, eu vou falar com o Chris Greer. Tá bom, beijo, querido. Até a próxima. Mas não, eles foram com o Skylar Thompson pra temporada. Imagina o Sam Darnold nos Dolphins sem o Tua agora. Talvez Miami tivesse mais na briga do que está. Então eu vou de fato, porque os Darnolds, os Vikings também estão 4-0 por conta do Sam Darnold e não apesar dele. LKF Ilmes. Se vocês quiserem que eu fale o nome de vocês, coloquem no comentário, tá? Porque eu tô falando o Nick. Olha só que coisa bem ICQ, 1996, Nick. Chiefs estão 4-0 mais por demérito de quem enfrentou do que méritos próprios. Exagero, porque a gente precisa lembrar que existe o Steve Spagnuolo, que existe o Chris Jones, que existe o Trent McDuffie, que existe o Nick Bolton, que existe o George Karlaftis, que existe uma defesa em Kansas City. E o Kansas City Chiefs é tricampeão 2019, 22 e 23 porque teve essa defesa. Eu acho que a gente precisa sempre ressaltar a defesa dos Chiefs. Assim como sempre que eu falo do título dos Colts em 2006, eu falo que o Rex Rosman era um completo louco, né? Claro, e que teve interceptação e pick six naquele jogo, mas eu também lembro que a defesa dos Colts fez uma pós-temporada excepcional. Bob Sanders, Dwight Freeney, não foi só o Peyton. Então, vamos lembrar que tem defesa em Kansas City, gente? Não podemos esquecer, exagero. Eduardo Nogueira, a derrota dos Chargers é culpa em maior parte de Greg Roman e suas chamadas patéticas, tipo 4ª na Red Zone. É óbvio que é fato, é completamente louco isso. J.K. Dobbins com 2 jardas por carregado, o cara insistindo em corrida na primeira descida. E aí eu até falei na transmissão, que meu conhecimento perto de quem faz parte de uma comissão técnica de NFL é ridículo, é risível. Se eu, pobre coitado, no ar-condicionado aqui em São Paulo, percebi isso no fluxo do jogo, não é possível que um cara na cabine, no estádio, não perceba isso, que o que ele está fazendo não está dando certo. E que o outro time percebeu e ele continua insistindo. Então, sim, a maior parte da culpa é o Greg Roman. O Led McConkey não existe mais. Então, a definição de loucura é continuar insistindo no que não está dando certo e esquecer o que está dando certo. Vamos correr com a bola pelo meio com o J.K. Dobbins e vamos negligenciar o slot com o Led McConkey que estava dando certo. Foda, né? Francisco Alves, o principal fator para essa nova fase dos Commanders foi a troca do dono. Sim, porque trouxe um general manager de um lugar que está dando bastante certo, São Francisco, apostou no Dan Quinn para além do senso comum de 28-3, o Dan Quinn pipocou, e a defesa dos Commanders teve vários titulares novos e eu acho que ela está melhor do que encomenda. A secundária ainda me preocupa, mas o front está melhor do que encomenda. E fez seu trabalho com o quarterback no scout. E apostou no Jayden Daniels e a aposta está pagando. Então, assim, só de não ter o Dan Snyder atrapalhando e a cultura tóxica dos Commanders já ajuda bastante. Então eu vou de fato. José Antônio Sammartini, esse time dos Rams com o Aaron Donald estaria no mínimo 3-1. Não, é bastante exagero. O Aaron Donald não é quarterback, e não é wide receiver, e não é cornerback, e não é defensive tackle ao mesmo tempo. Eu não estou colocando a culpa no Stafford aqui, tá? Pelo contrário, né? Se venceu o São Francisco foi por conta dele. Mas sem Puka Nacua, sem Cooper Kupp, a defesa não está jogando tão bem. Especialmente de média distância. Não. O Aaron Donald não faria esse time 3-1. Exagero. Vitor Faria, Dan Quinn, técnico do ano. Exagero. Hoje é o Kevin O'Connell, que já fez um trabalho excelente na temporada passada, sem o Kirk Cousins boa parte do ano, e agora faz um outro trabalho excelente e tem o mérito de ter apostado no Brian Flores também, né? O Brian Flores era meio que um pária depois do que aconteceu em Miami. Ele falou, tá aí, ó, tá a chave da defesa, é sua, e ele faz mais um excelente trabalho com um quarterback que ninguém queria. Hoje é o Kevin O'Connell pra mim, mas ainda tem água pra rolar. Alexis
CWB deve ser Curitiba, não sei. Caso o Daniel Jones estiver fora da temporada de 25, os Jets têm tudo para voltar a um time decente. É fato. Tem o Malik Neighbors, tem um front espetacular, eu acho que a secundária precisa dar uma evoluída, não é o setor que eu gosto tanto do time. Investir um pouquinho mais na linha ofensiva também, embora tenha sido investido nos últimos drafts, mas quem sabe um reforço em free agency, principalmente quarterback. Principalmente quarterback. Eu acho o corpo de wide receivers dos Giants subestimado nesse momento, com o Malik Neighbors e o Robinson, por exemplo. Então eu vou de fato, o Daniel Jones com certeza é o maior problema dos Giants hoje. Emmanuel Stangerlin, apesar da derrota, os Seahawks mostraram que são de fato um time que disputará vaga no wild card e eventualmente até vencer os jogos playoffs. Eu vou de fato se tiverem saudáveis, porque a gente viu nesse último jogo sem Boya Maffey, sem o Moço, sem o Leonard Williams, sem o Byron Murphy, que podem e devem estar de volta nessa próxima semana, foi feia a coisa, né? O Jared Goff foi muito pouco pressionado, o jogo terrestre de Detroit entrou, que foi uma beleza. Se o front estiver saudável, sim, é um time de wild card. Eu não aposto ainda ganhando a divisão, mas eu vou de fato, que acho que foi bem pé no chão, bem realista, como você falou, o ataque aéreo está bem melhor. Claro que também o Walker tem que ficar saudável, a gente viu a diferença que ele faz, e vamos que vamos. Vitor Castilho, na dúvida, os árbitros marcam faltas que favorecem os Chiefs. Exagero. Na dúvida, os árbitros vão proteger os quarterbacks, porque a NFL sem quarterback bom é uma bosta. É horrível. Eles vão proteger não só o Mahomes, eles protegiam o Brady, eles protegem o Rodgers, eles vão proteger quarterbacks menos móveis. Talvez eles não protejam o Lamar Jackson e o Josh Allen porque eles são mais físicos, mas na dúvida a arbitragem costuma marcar faltas bons quarterbacks para protegê-los. Lembra aquela falta que não foi falta, enfim, do Grady Jarrett no Brady há 2 anos? Não é só os Chiefs, não é só os Mahomes, ó. E outra coisa, vocês já repararam que ninguém reclama e ninguém fala que o Carolina Panthers é favorecido pela arbitragem? Por que será? Sendo que tem erro de arbitragem a favor dos Panthers. Reflitam. Deodato Music, Commanders é o Texans deste ano. Eu ainda não consigo dizer isso porque é só um mês de temporada. Se continuar jogando assim, fato, tá? Porque a defesa está bem melhor do que a gente esperava. Chegou um técnico de mentalidade defensiva como foi o DeMeco Ryans e o quarterback calouro está sendo o melhor quarterback calouro, sendo segunda escolha geral. Até agora, pelo menos. O Caleb também melhorou, claro, mas o Jayden Daniels essas primeiras semanas vem jogando bem. Se bem que o jogo terrestre dos Commanders é melhor do que dos Texans. Mas é isso. Gente, deixa eu só falar esse negócio de arbitragem de novo. Seguinte, pelo menos 30% dos programas de futebol são sobre arbitragem. Eu não vou transformar esse canal nisso. Não vou. O futebol americano é complexo e rico demais para eu começar a resumir as coisas à arbitragem. Então, independente se a pessoa for membro, se não for membro, eu não vou reduzir a análise à arbitragem. Não vou. Isso não vai acontecer. Eu acho que é um reducionismo que ofende a beleza e a complexidade do futebol americano. Tá? Então, fica esse recado. Eu não vou ficar tocando nesse assunto o tempo inteiro. Se houver erros crassos, especialmente no final de partida, eu vou mencionar. Mas eu não vou justificar, seja o time que for, a favor ou contra, de Kansas City, ou Buffalo, ou etc. Não vou. Porque eu acho isso uma análise preguiçosa. E não é assim que eu vejo as coisas, não é assim que eu vejo o meu trabalho. Então, seja a favor dos Chiefs, seja contra os Chiefs, seja a favor dos Bills, contra os Bills, eu lembro mais uma vez, a arbitragem da NFL é ruim. Simplesmente isso. Da NBA é pior ainda. Então, se vocês querem falar sobre arbitragem, não vai ser comigo. Tá bom? Beijo carinhoso, fizemos o que pudimos. Tem vídeo para os membros, tem um monte de vídeo para os membros, tem 5 times possíveis para DeAndre Hopkins, ó, voltei 2 anos no tempo. Para Davante Adams, é óbvio que os Jets estão na lista, e tem aí vídeo dissecando Chiefs e Chargers, tem vídeo dissecando Commanders e Cardinals, Packers e Vikings, tem o troféu Peyton Manning, desculpa, troféu Peyton Manning e o troféu Mac Jones nesta quinta-feira, tá? Então tem bastante conteúdo vindo pela frente aí. Beijo carinhoso, fizemos mostrar que podíamos e até a próxima. Assinem, like plus, vem aqui embaixo. Tchau.